cristã. Então, Paulo mostra no capítulo 1 que os Gálatas estavam abandonando a verdadeira catequese, a verdadeira doutrina e indo em busca de um novo ensino. Então, Paulo chama eles de anátemas se eles permanecessem nessas circunstâncias. Não é que a igreja estava em pecados, irmãos, a igreja da Galácia. A infiltração dos judeus, os judeus é como uma semente que corrói as coisas. O judaísmo do primeiro século estava altamente contaminado. Então nós observamos que os judeus estavam dentro da igreja da Galácia. Os judeus estavam espalhados pelo mundo todo. Os judeus estavam dentro da igreja da Galácia tentando perverter aquilo que o apóstolo tinha ensinado. Aí Paulo começa a repreender, dizendo que vocês estão partindo para outro evangelho, o qual não é outro, ele vai dizer, senão aqueles que querem perverter a doutrina de Cristo, santos. Por uma falta de compreensão dos textos, a igreja, ela peca diante de Deus. As atribuições do Espírito Santo é dar conhecimento da verdade à igreja, santos. Ela dá conhecimento particular da verdade e da doutrina para os seus eleitos. Então, se eu tenho hoje um conhecimento da Escritura perfeitamente, em termos de doutrina, é porque o Espírito Santo ele cria os meios necessários para chegar a um determinado fim. E esse fim será conhecimento. Quando a pessoa não entende a aplicação da economia da salvação, o que significa isso, santo? Significa que aquilo que Deus começou lá atrás, Ele está terminando o seu plano de ser executado. E que a igreja, dentro do campo histórico, vem observando que ela vem crescendo cada vez mais. Os eleitos vêm crescendo cada vez mais. Os incrédulos não, estou falando dos eleitos. Eles vêm crescendo cada vez mais dentro desse conhecimento. Porque é impossível, irmãos, servir a Deus sem conhecimento. Impossível obedecer a Deus sem conhecimento. Impossível de ter uma ortopraxia se não tiver conhecimento, queridos. Quando eu vim entender isso, já estava com mais de 6 anos dentro da igreja. Veja, perdi 5 anos dentro da igreja, porque eu não entendi o que era isso. Achei que o cristianismo era superficial e que Cristo aceitava dessa forma superficial. E quando eu entendi que não era dessa forma, e eu estava em pecado diante de Deus, tem que mudar o quadro clínico. A igreja ela tem que abandonar os falsos ensinos e encarar a verdadeira doutrina. Então Paulo mostra que o Espírito Santo ele inculca na mente das pessoas esta verdade. Isso Deus prometeu lá atrás aos seus profetas chamados Jeremias e principalmente Ezequiel. Ele escreve no capítulo 36: naqueles últimos dias tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Colocarei um espírito meu dentro de vocês. É porque não há condições de vocês me obedecerem se o meu espírito não estiver dentro de vocês. Então eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. E a minha doutrina vai estar ligada na mente de vocês. Então vocês estarão para sempre comigo. Isso é responsabilidade minha, diz o Senhor. E o profeta começou a dizer isso. Vai chegar um tempo que Deus vai derramar sobre vocês o Espírito Santo em vocês, para que vocês nunca mais abandonem Ele. Porque se deixar ao bel prazer da igreja, a igreja deixa Cristo. Mas como é um papel importantíssimo de Deus, que essa doutrina tem que estar dentro da mente e do coração da igreja, o Espírito Santo se encarrega de manter isso. Chamamos isso da perseverança dos santos. Deus faz com que os crentes perseverem nessa doutrina. Por isso, quando Paulo traz o tratado para a igreja da Galácia, que é uma igreja altamente leiga, altamente desconhecida do Evangelho, é permissível e aceitável isso, quando se trata de meninos. Não se trata de adultos. Os judeus eram adultos, os gentios eram crianças. Então eles precisavam urgentemente disso aqui, santos. Quando chega no capítulo 2, ele diz assim, irmãos. Capítulo 2, versos 1 ao 10. Vamos ficar de pés? Que diz assim, queridos: depois passados, Gálatas 2, do 1 ao 10, eu diminuí, vou por causa da ceia, ia ser Gálatas 2, do 1 ao 21, mas vamos pegar Gálatas 2, do 1 ao 10. Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, porém subi com uma revelação e expus-lhes o Evangelho.
que prego entre os gentios, mas particularmente que pareciam mais influentes, para que eu não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a se circuncidar. Isso por causa dos falsos irmãos infiltrados entre nós, que haviam entrado para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, e nos, porém, em escravidão, aos quais nem por um momento consentimos nos submeter, para que a verdade do Evangelho fosse salvaguardada entre vós. E parte daqueles que pareciam ser alguma coisa, ou que eram em outro tempo, nada me importa. Deus não foi acepção de pessoas. A mim, pois, os que figuravam ser alguma coisa, nada novo me deram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou em mim para com os gentios. E conhecendo a graça que me deram, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, deram as destras a mim e a Barnabé, em sinal de companheirismo, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. E pediram somente que nos lembrássemos dos pobres, e com o que também procurei fazer com diligência. Sentai-vos, santos. Pode sentar, queridos. Então temos aqui uma introdução desse Evangelho, capítulo 2. O Evangelho aqui ele trata-se como inegociável. Não há como negociar o Evangelho. Nós negociamos qualquer coisa, menos o Evangelho, santos. Podemos negociar. Fala aqui de justificação, liberdade e a cruz como centro da fé cristã. Paulo dizia que a mensagem que ele traz é a mensagem da cruz, que é a mensagem de Cristo crucificado para as nações. Os gentios não sabiam que era isso. Ele quer escândalo para os judeus, mas para Cristo e a sua igreja, não, amados. Gálatas capítulo 2, dos versos 1 ao 21, são de um dos textos mais densos e polêmicos e teologicamente ricos, com a parte do cânon neotestamentário. Nele o apóstolo Paulo não apenas narra episódios biográficos de uma relação com os demais apóstolos, especialmente com Tiago, Pedro, que é Cefas, e João em Jerusalém, e o confronto direto com Pedro em Antioquia. Veja, Pedro como um dos mais antigos, Paulo rebaixa Pedro a um nível de dizer assim que ele está enganado com relação à sua posição teológica, né? Veja, até os apóstolos ainda estavam em processo de maturação com essas questões. Então Paulo trata desse assunto com a igreja, dizendo que isso tem que melhorar a igreja, tem que passar por melhoramentos. O ensino sobre Paulo sublinha o que está em jogo em Gálatas. Não é uma mera disputa eclesiástica sobre costumes judaicos, é a natureza do próprio evangelho que está em jogo. Não se trata de usos e costumes, como nós podemos perceber no texto, que os judeus, quando estão dentro da igreja, eles vão exigirem que façam a questão da circuncisão. Aí Paulo disse que não é necessário a circuncisão, até ia constranger o menino Tito que estava lá, porque Tito não era judeu, Tito tinha a sua nacionalidade grega, e se sentiu constrangido com os judeus estavam dentro da igreja dizendo que para ser um verdadeiro seguidor de Cristo tem que passar pela tal da circuncisão. Aí Paulo desqualifica essa opinião, até Pedro argumenta e deixa isso passar em branco. Aí Pedro também leva uma cipuada do apóstolo Paulo, dizendo que isso não é possível. Em Cristo não tem como haver circuncisão, porque entendemos uma coisa: o Antigo Testamento com o Novo Testamento é o complemento daquilo que Deus fez no Antigo Testamento. O Novo completa-se com ele. Não há um melhor do que o outro, mas um completa o outro, santos. A plenitude dos tempos, a doutrina paulina, quando ele diz que vindo, Gálatas capítulo 4, e vindo a plenitude dos tempos, Deus se revelou, Senhor. O que Paulo quer dizer com isso? Que um segredo que Deus tinha na sua mente, desde a eternidade, o único homem que descobriu de primeira instância foi o apóstolo Paulo. E Deus mostra a Paulo: Paulo, é isso que eu tenho escondido dos seres humanos.
Eles não sabem disso, mas vai chegar a hora que eles vão ter que descobrir essas coisas. Então Paulo chega a dizer: este foi o mistério que Deus tinha com a raça humana e que foi revelado. Qual era? Que os gentios, eles vão fazer parte do reino de Deus. Os gentios são o povo de Deus. E isso os judeus não aturavam, não aceitavam isso. Isso não tem problema não. Querendo ou não, isso é a verdade. E eles vão ter que saberem disso. Como é que eles vão saber disso? Quando você for pregar para eles, Paulo, pregue para eles que os gentios pertencem ao reino de Deus. Então Paulo começa a mostrar aos gentios que esta era a novidade. O evangelho, quando diz boas novas, essa é a boa nova, que nós, gentios, fazemos parte do celeiro que os judeus também experimentam. As mesmas águas que os judeus bebiam, nós bebemos. As mesmas alianças que foram feitas com os judeus, nós também fazemos parte dessas alianças. A mesma salvação que foi pronunciada em Abraão, Isaque e Jacó, nos patriarcas, nos profetas, é dita para a igreja. Nós formamos o corpo de Cristo, irmãos, a eclesiai. A eclesiai quer dizer que é o corpo místico que Cristo tem. Ele é o cabeça, nós somos os membros desse corpo. E Paulo quer dizer que dentro deste corpo não pode haver variações dentro desse corpo, entendo? Pode haver variações não. É um só pensamento, uma só fé, uma só doutrina, um só credo. É só isso que ele quer. Então, quando há coisas místicas dentro desse corpo, Paulo começa a dizer que nós estamos abandonando o verdadeiro evangelho. Ele diz que isso não pode. A pregação a que se segue percorre o capítulo em 3 grandes movimentos. O primeiro, o Concílio de Jerusalém e a aprovação apostólica do evangelho de Paulo, que vai dos versos 1 ao 10. O incidente em Antioquia entre Pedro, Barnabé e a correção do judaísmo, que vai entre os versículos 11 e o 14, e a última cláusula, a grande declaração doutrinal sobre a justificação pela fé e a vida crucificada com Cristo, que vai dos versos 15 aos versos 21. Mas nós vamos ficar apenas na primeira, que é a aprovação apostólica do apóstolo Paulo. A primeira parte diz que o Concílio de Jerusalém e a autenticidade do evangelho, irmãos. O evangelho hoje perdeu a identidade. Para a desgraça da igreja ocidental, que nós somos ocidentais, essa infelicidade, o evangelho, quando chega no Brasil, ele já chega todo dilacerado, faltando partes, altamente corrompido, irmãos. Agora imagine nós bebendo de um evangelho altamente corrompido desde a infância. Achamos que estamos bebendo água cristalina, estamos bebendo água contaminada. Porque o evangelho, quando chega nas Américas, ele não chega ele límpido, ele não chega ele claro, nítido, chega manchado pelo falso evangelho. Então, quando as pessoas dizem que o Brasil é uma grande nação evangélica, isso é um engano de quem pensa. O Brasil nunca foi um país evangélico, santos. Ele tinha aspirações para ser isso daí, mas ele nunca foi um país altamente cristão. Ele foi altamente romano, aí está certo, mas cristão na parte bíblica, não, isso não. O apóstolo Paulo quer dizer que, quando é levado ao Concílio de Jerusalém, a autenticidade do evangelho, ele quer dizer que o evangelho, quando sai de Jerusalém, ele é límpido, claro, porque o evangelho bíblico estava em Jerusalém, santos. E Paulo quer levar essa mesma mensagem, que ele leva com a maior clareza, um homem altamente conhecedor da lei de Deus. Todos os apóstolos poderiam se curvar diante de Paulo, no sentido de teologia, que Paulo dominava a teologia. Paulo conhecia todos os parâmetros exegéticos, hermenêuticos, bíblicos, linguísticos, ele dominava essa área. Então fica muito fácil para um homem falar do evangelho quando ele está dentro desse campo. E diz que Paulo representava os gentios e Pedro representava os judeus. Chamamos de evangelho da circuncisão. E Paulo disse: eu sou responsável pelo evangelho da incircuncisão. O que é incircuncisão? Pessoas que não são judias. Então Paulo era responsável pelos judeus. A pregação entre os judeus era de Pedro, e Paulo pregava para os gentios. E Paulo disse: cabe a mim isso. Então, nesse contexto histórico exegético, o versículo inaugura
da situação narrativa. Depois de 14 anos, Paulo retorna para Jerusalém. 14 anos ele pregando nesse continente da Galácia, porque a Galácia é gigantesca, a Grécia multiforme de ilhas. Ele passou muito tempo pregando nessas regiões. Então, nessas regiões, ele leva a melhor forma de doutrina para as pessoas. Então, ele mostra aqui dos versos 1 ao 10 que Paulo é o responsável por essa inauguração de levar a doutrina. A expressão tem sido um objetivo de intensa discussão cronológica. Há duas posições principais. Edificar em vista que em Atos 11, está tendo uma fome de Atos, a fome, lá em Atos 11:30, o que chamamos de concílio apostólico, que chega também em Atos capítulo 15, seguindo com essa orientação, disse que havia dúvidas entre o ministério do apóstolo Paulo. Será que Paulo era verdadeiramente um homem cristão? Será que ele era verdadeiramente recebido como cristão dentro da comunidade judaica? Uma boa parte do conselho não acreditava em Paulo. Uma boa parte do conselho não tinha como Paulo um homem viril, um homem de Deus, como se pudesse ser chamado de apóstolo. Que se vocês entendem, dentro do apostolado tivemos aqui 12 com mais 2, 14 apóstolos dentro do apostolado. Porque quando Matias assume o apostolado no lugar de Judas Iscariotes, então Matias é o 13º apóstolo. E o último apóstolo, que é o 14º, é chamado Paulo de Tarso. Então Paulo era altamente desconhecido no meio da igreja como um cristão. Ele era muito desprezado dentro da igreja. Então Paulo faz questão de, quando ele abre as suas epístolas, dizer assim: não da parte de homens, da parte de Deus. Ele faz questão de dizer essas narrativas. Então Paulo, quando ele vai pregar os gentios odiavam a Paulo também, santos, porque os gentios já sabiam da sina e da fama do apóstolo Paulo. Veja, quando Ananias vai para a casa de Ananias, se eu não me engano, vai visitar Paulo, que Paulo está 3 dias em trevas, que ele disse, Jesus disse: olha, vai até a rua direita, e lá tu vai achar um homem chamado Paulo de Tarso. Ele disse: Senhor, porventura não é este homem que tem feito males ao teu povo? O que ele quer dizer? A mesma coisa que Jonas disse para Deus: eu não vou a Nínive, Senhor. Em outras palavras, é tanto que ele foge. Ananias diz a mesma coisa: não foi este homem que fez males ao teu povo? Aí o Senhor diz o que é ele? Ananias, ele é um vaso escolhido para mim. Não interessa o que ele fez. Irmãos, tudo que Paulo fez foi pela vontade de Deus. Tudo que Paulo fez de bárbaro com a igreja foi pela vontade de Deus. Aí Jesus disse: olha, vá lá e recuperes a vista dele, porque ele está esperando você. Eu já revelei para ele que você iria. Ele está lhe aguardando, viu? Você vai fazer assim com ele, vai recuperar a vista dele e vai enviar ele. E é tanto, quando Ananias chega lá, aí veja que um homem convertido, ele trata um servo de Deus de forma diferente. Ele não maltrata, mesmo a mente dele não aceitando, ele trata diferente. Quando ele chega lá, porque ele era obediente, ele disse: irmão Saulo. Como é que ele trata Paulo? Ele não chama ele de inimigo, santos. Ele diz: irmão Saulo, recuperes a sua vista. Coloca as mãos sobre a cabeça dele e diz o texto que a visão cai como escamas e ele começa a ver de novo. Então você agora vai ser batizado e vai pregar o evangelho de Jesus Cristo. E aí ele foi, santos. E daí começa essa trajetória do apóstolo Paulo. Quando ele diz: passei 14 anos para retornar a Jerusalém. 14 anos ele pregando o evangelho fora de Jerusalém. Então ele mostra que eu não estou para brincadeiras. Eu passei 14 anos expondo Cristo a ignorantes, Cristo a idólatras. Veja como é difícil pregar Cristo para os gregos, porque quando você prega Cristo para os gregos é uma coisa, mas quando você prega Cristo para os judeus é outra. É mais fácil pregar para os judeus do que para os gregos, porque os judeus já conheciam o Messias, os judeus já conheciam as interpretações daquilo que os apóstolos já falavam, porque eles estavam citando o Antigo Testamento. Mas quando eu vou falar disso para os gentios, é altamente diferenciado, porque eu estou falando com uma classe intelectual altamente de nível superior, que não é os judeus.
É tanto que Paulo usa linguajares filosóficos para tentar persuadi-los. Ele diz assim, inteligentemente, tinha um altar caído no livro de Atos. Ele disse, está vendo esse altar aqui? Está escrito ao Deus desconhecido. Quem é esse Deus? Ele disse, nós não sabemos. Exatamente, é esse Deus que eu prego. Esse Deus que eu estou anunciando, é esse daqui, o Deus desconhecido. Começa a pregar Cristo. Veja, inteligentemente. Aí isso chama a atenção dos gentios, dos gregos. Ele jogou a isca e eles caíram perfeitamente. Muito esperto o apóstolo Paulo. Disse, olha, eu me faço como otário, como bobo para ganhar os bobos, e me faço como inteligente e sábio para ganhar os sábios. Então esse era o apóstolo que estava passando 14 anos pregando o evangelho fora de Jerusalém. E ele diz, eu subi em razão de uma revelação e expus a eles o evangelho que prego entre os gentios, em particular aos que eram tidos em maior conta, para não ter corrida em vão. Ou seja, eu estou pregando para eleitos que estão dentro desse corpo. Eu não estou pregando para ímpios que estão dentro do corpo. Não interessa quem está dentro da igreja. A mensagem vai ser pregada para os santos dentro da igreja. Se tiver um ímpio lá, não interessa. Os ímpios eram os judeus que estavam dentro da igreja. E ele disse, não interessa. Os verbos aqui, irmãos, quando ele diz subir, em grego, que está aqui no aorístico, é o indicativo, o texto diz que não é neutro. Jerusalém é sempre a cidade alta, a capital espiritual, e o movimento de subida carrega conotação teológica. Quando ele diz eu subi, eu estou dizendo que eu vou trazer teologia para o povo. Eu não estou aqui a outra coisa, senão a ensinar ao meu povo. Mas Paulo não sobe porque seja uma obrigação, santos, pela hierarquia apostólica. Ele sobe com outro propósito, porque ele disse, eu recebi uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmão, que nesse tempo ainda havia revelações dadas pelo Espírito Santo. Quando você pega do primeiro século ao final, partindo até o segundo século, até o final, antes do segundo século, ainda havia revelações. Aí Paulo disse, eu recebi uma revelação de Deus a respeito deles, dos gentios. E estou trazendo aqui para vocês comprovarem que isto é uma verdade. Então, esse comentário, ele detalha que ele é fundamental. Paulo não vai a Jerusalém como um discípulo que busca a aprovação de seus mestres, mas como um apóstolo que recebeu sua comissão diretamente de Deus. A autoridade de Paulo não deriva da cadeia humana de reconhecimento, mas de Cristo crucificado e ressuscitado. Ele disse, eu não estou aqui para me expor, para me mostrar a você se eu tenho conhecimento ou não. Eu estou aqui para mostrar de fato, não eu, mas Cristo que está crucificado. Isso é o emblema dele, irmãos. João Batista disse, o importante é que ele cresça e que eu diminua, irmãos. Veja que o cristão, isso é um pensamento cristão, de verdade. Eu posso ter o maior conhecimento do mundo, isso não vai me fazer nada. Ele disse, eu posso ter a maior mente intelectual, mas o meu propósito aqui é engrandecer a Cristo e que eu diminua. Então essa era a cosmovisão que o apóstolo Paulo tinha quando eu subi outra vez para Jerusalém. Não é para me engrandecer, é para engrandecer a Cristo, que há 14 anos eu prego esse homem fora dos campos de Jerusalém. E vocês têm que saber o que é que eu estou fazendo lá fora. O concílio, quando se reúne, traz provas que ele é um santo homem de Deus. Paulo só não fez chover, santos. Paulo fez mais milagres do que Cristo. Paulo pregou mais do que o próprio Cristo. Paulo indagou mais do que o próprio Cristo. E disse que era necessário que ele fizesse isso, porque ele foi chamado para isso. Então Paulo coloca Cristo em seu pedestal e diz, ele, por ele e para ele eu vivo. E esta era a função dele. Porque quando Jesus se encontra com o apóstolo Paulo, ele diz, você vai saber como é bom sofrer pelo meu nome. Paulo, ele quer dizer, eu vou acabar com a sua vida, Paulo. Vou destruir a sua vida. Você não vai ter mais vida não. A sua vida chama-se Cristo, é eu. Você não vai ter mais prazer nenhum na sua vida. O seu prazer vai ser eu. E Paulo acabou-se o apóstolo Paulo, irmãos. Esses grandes homens que Deus usou no passado, todos eles foram consumidos. Deus não deu chances a eles não, santos. Não tinha folgas, não tem isso não. Esses homens se acabaram cedo. Todos morreram cedos, meu irmão. O único que morreu velho
acabado fisicamente foi o apóstolo João, na ilha de Patmos. O único, mas o restante, todos eles morreram. Você pega a vida dos patriarcas, dos profetas, desses grandes homens que Deus usou no passado, todos eles viveram pouco tempo de vida biológica. Então Paulo não era exceção, Paulo era o máximo que Deus usufruiu dele. Quando chega em Tito, o gentio, o incircunciso, ele é levado deliberadamente como prova viva do evangelho da graça, irmãos. Está vendo Tito aqui? Tito é resultado da eleição de Deus. Tito é resultado das pregações. Tito, ele é gentil e agora faz parte da aliança que os judeus bebem. E eles não queriam aceitar isso, santos. Não queriam aceitar isso. Quando o judeu levanta-se dentro da igreja e diz assim, para que ele se tornasse um verdadeiro cristão, ele teria que passar pela circuncisão. O que é a circuncisão, irmãos? A circuncisão é o sistema judaico, jurídico. Por que jurídico? Porque está dentro da jurisdição judaica, que para se entrar dentro da comunidade judaica, a criancinha quando nasce, tem até 8 dias, e é feita uma cirurgia no membro masculino do bebê, é cortada aquela pelezinha de cima, né? Ela libera aquela pele, que é o crepúsculo, aí chamam de circuncisão. Se o pai não trouxer a criança até 8 dias, a criança é exterminada e os pais são mortos. Aí disse que Tito não foi circuncidado. Então como é que Tito quer fazer parte da igreja? Aí Paulo começa a explicar que a circuncisão não é mais do prepúcio, ou seja, no membro masculino, mas é no coração. Eu não aceito isso não. É porque os judeus estavam tentando inflamar a igreja, queridos. Aí Paulo quer dizer, Tito é uma prova cabal minha, que ele faz parte da igreja, ele é um homem convertido, e um dos melhores discípulos que Paulo teve foi Tito. Paulo teve 2 discípulos de valor expressivo, Tito e Timóteo. É tanto que as epístolas pastorais, quando vai tratar de assunto, ele trata muito bem com eles 2. Tito, ele recebe um título não de apóstolo, irmãos, mas de evangelista, que estava um pouco abaixo do apostolado para fazer aquilo que os apóstolos faziam, da mesma forma Timóteo. Quando Paulo abre a epístola de Timóteo, capítulo 1, 2 e 3, principalmente o capítulo 3, está ali as descrições pastorais da igreja, mas quem recebe as instruções é o aluno chamado Timóteo. Então esses meninos aqui, que eram bastante jovens, eles entram dentro da igreja, irmão, com uma perspectiva altamente intelectual, porque eles foram discípulos de Paulo. Da mesma forma que o apóstolo Paulo foi aluno de Gamaliel, que era um mestre da teologia judaica do Antigo Testamento, Paulo instrui Tito e Timóteo. Os 2 eram afiados da doutrina. Então Paulo quer dizer que, mesmo sendo gentil, ele está debaixo da graça. Ele observa que o seu ensino em Gálatas, a presença de Tito nesta delegação não é acidental, os santos, é apologética. O que é uma coisa apologética? É defesa. Ele vai me defender daquilo que eu sou. Então Deus usa os seus meios necessários para chegar a um determinado fim. Aqui era a defesa do apóstolo Paulo. E os líderes de Jerusalém exigiram sua circuncisão. É as pragas dos judeus. Os judeus eram agarrados, irmãos, na lei da Torá. Ou seja, nós reformados adentramos dentro da teologia do Pacto, santos, e recebemos a teologia do Antigo Testamento. Agora, o que é que não é permissível, irmãos, dentro da Torá? É porque tem coisas dentro da Torá que não podem mais ser colocadas dentro da igreja do Novo Testamento. É impossível. Uma coisa, observe, o dia de sábado, o Shabat, para os da igreja adventista do 7º dia, é uma coisa crucial para eles. Eles dizem que o 7º dia é o dia que se adora a Deus, porque está na Torá. E não está mesmo? Está lá em Êxodo capítulo 20. A lei do Shabat. Existem vários dispositivos da antiga aliança que não convém mais nós estarmos ligados a ela, porque foram coisas temporárias, foram sombras de uma coisa real que viria, porque existe o tipo e existe o antitipo, irmãos, é a sombra e o real. A sombra é o Antigo Testamento, apontava para as coisas. Por exemplo, as pessoas dizem, porque se está na Escritura, então eu tenho que cumprir. Não, mas não é bem assim não, queridos.
Não é bem assim. Fator histórico e redentivo não se repete, irmãos. Não se repete. Porque é um fator histórico e redentivo. Então, tem várias cláusulas que está dentro do Antigo Testamento que não podem ser repetidas. Por exemplo, você pega o templo judaico, que está, na época de Cristo ele estava em pé, aquela coisa monumental. Se tivesse sido hoje, seria uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Jerusalém. Lá dentro se faziam os rituais, oblações, o rito de sacrifício era feito lá dentro. Tinha 3 camadas dentro desse templo: o lugar onde o povão ficava, o lugar dos santos e o lugar santíssimo, onde a arca da aliança repousava, porque era necessário haver o rito. Então hoje, nós como cristãos, nós não adoramos aqueles ritos que os judeus fazem. Aí quando eu vejo na internet os cristãos de hoje, agarrado com o Urim e o Tumim, agarrado com o kippá, o chalé de orações, o próprio candelabro, que é de colocar velas, a própria arca da aliança fizeram uma réplica, e os pentecostais usam aquilo como amuletos. É o pastor vestido de sacerdote. Meu Deus, essas pessoas não têm a mínima ideia do que significa isso, ou do que significou isso. Isso eram coisas que estavam agarradas na antiga aliança. Um judeu ou um cristão, na época de Paulo, se um cristão se comportasse como judeu, estava em pecados. Aí Paulo disse: vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho para regressar de novo ao judaísmo. Judaísmo é pecado, entendam isso. Enquanto vocês regressarem para o judaísmo, vocês estão em pecados. Outro ponto focal que está no Antigo Testamento, que a gente não repete mais: a justificação. O sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, fazia a sua oração particular, a sua lavagem, e entrava para fazer os ritos. E lá ele levava. Cabalmente o rito era feito lá dentro. A remissão era feita lá dentro. Aquilo que era feito lá dentro, irmãos, não pode ser mais repetido. Não pode mais ser repetido. O sangue do animal era colocado, aspergido, e lá ele fazia o ritual para perdão dos pecados dos judeus. Esse rito não pode ser mais feito, porque não pode haver mais matança de animais. A doutrina forense, jurídica do Antigo Testamento exigia 3 coisas: uma vida. Ele queria um corpo e queria sangue. Deus é sanguinário. Disse: eu amo sangue, eu preciso de sangue para fazer a remissão. Então Deus usava esses 3 elementos. Aí pegava os animais, tinha vida, né? O corpo e o sangue. Matava. No próximo ano é fazer de novo, porque nós estamos pecando todos os dias. Então havia necessidade de fazer remissão todos os anos pelo pecado do povo. Por que isso acabou? Não pode ser mais repetido. Porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Cristo é o nosso cordeiro pascal. Ele morreu pelos pecados da sua igreja. Então eu não posso mais voltar ao sistema atrás judaico, porque se eu fizer aquilo lá de trás, eu estou em pecados. Era isso que Paulo estava tentando dizer para Tito, era isso que Paulo estava tentando dizer para Pedro e tentando dizer para os judeus que estavam dentro da igreja da Galácia. Vocês não podem voltar atrás. Uma vez que você anda para frente, entra no funil da espiral, você não tem como mais retornar, rapaz. A gente vê muitas pessoas hoje citando o Antigo Testamento, fazendo coisas e promessas que não pertencem a nós. Porque onde Abraão pisar com a palma dos seus pés, a herança será dele. Aí eu vou pegar aquilo para mim. Eu estava numa escola bíblica dominical, uma irmã se levantou-se na escola dominical e disse, leu esse texto de Abraão, onde ele colocar os seus pés, Deus iria abençoar ele. Ela disse: aquilo ali eu recebo para mim. Eu digo: tu é Abraão, é? Você é Abraão? Isso é para Abraão, não é para você não. Isso não é para a igreja, isso é para Abraão. Entenda essas coisas. O que é do Antigo Testamento pertence ao Antigo Testamento. Tem muitas coisas que estão atrás do Antigo Testamento que pertencem à igreja, mas tem coisas que não pertencem à igreja. Esses rituais não pertencem à igreja, porque isso apontava para a coisa real que estava aqui na frente. Isso era sombras, irmãos. Nós não vivemos mais em sombras, vivemos no real. Cristo é o real. Aí o apóstolo Paulo disse isso, que o evangelho da incircuncisão tem que ser pregado muito forte entre eles, porque Deus aceita um incircunciso dentro do seu reino. O que é um incircunciso, irmãos? É uma pessoa que não é judia, que ela é fora de Israel.
Os judeus, na sua mentalidade, foram muito mal acostumados por Deus, foram muito mal acostumados de ter tudo na boca, de ter pacto, de ter aliança, as promessas, salvação, as bênçãos posteriores, as bênçãos secundárias. Eles estavam mal acostumados. Então, quando o prato é tirado da mesa dos judeus e é dado aos gentios, eles ficam com ciúmes. Aí Deus disse, no capítulo 11 de Romanos, vou pô-los em ciúmes comigo. Eu vou fazer com que eles tenham ciúme dos gentios, porque eu vou tirar da boca deles, dos judeus, e vou dar aos gentios, somos nós. Aí diz que Paulo pregando isso aos gentios. Quando você abre o Evangelho, aqui em Atos dos Apóstolos, veja o que acontece. Atos 13. Os gentios ficaram alegres quando ouviram essa pregação, santos. Atos 13, 47, Paulo diz assim, irmãos, com relação a essas bênçãos. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo, e o que foi que o Senhor disse? Ele disse, eu tenho posto para a luz dos gentios, essa luz é o apóstolo Paulo, a fim de que sejais para a salvação até aos confins da terra. Então Paulo e Barnabé, aqui era essa luz, que foi levada até os gentios. Aí quando os gentios escutaram isso, veja o que eles disseram. Versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A palavra ordenados aqui é, eles foram eleitos por Deus para serem salvos. E eles começaram a ficar alegres. Por quê, irmãos? Porque uma coisa que era só dada aos judeus, eles disseram, agora essa coisa está conosco, irmão. Se o brasileiro souber o que é isso, jamais ele abandona Deus. Jamais. O que é isso que Paulo está dizendo aqui? É uma das coisas mais fascinantes que Deus deu ao homem, santos. Adão perde isso no Éden. Adão perdeu no Éden depois que Eva começou a teologar com Satanás. Eva começou a discutir do bom sentido, a teologar com Satanás sobre vida eterna, sobre benefício, sobre prosperidade. E o diabo começa a fazer a mente dela de uma forma meia verdade e meias mentiras. Ele falou um pouco de verdade, porque ele queria atrair a atenção dela. E quando ele atrai a atenção dela, ele começa a infundir na mente dela, a penetrar dentro da mente dela e trazer inverdades. E ele começa a dizer, não foi isso que Deus disse, mulher? Certamente não morrerás. Por que tu não vai morrer? Sabe por que tu não vai morrer? Porque a tua mente vai abrir-se de uma potência tal que tu terás o mesmo poder, o mesmo conhecimento que ele tem, você vai ter. Isso não é maravilhoso, Eva? E Eva fica encantada e leva para o abestalhado do Adão. E ele também cai na conversa dela. Então aí a gente observa que aí Adão, quando peca, mas Eva, eles perdem algo de supra importância, chamado de vida eterna e vida biológica. A vida biológica, nós vamos tratar isso dentro da sala de aula com os meninos do seminário, sobre geografia bíblica. Vocês vão entender que a longevidade era uma bênção que Deus tinha dado ao homem. O homem poderia viver até quase 1000 anos, irmãos. Não é dinossauro não, o homem é superior ao dinossauro. O homem conseguiria viver, Adão, 930 anos. Matusalém, olha, a cadeia de 900 anos para tu viver na terra, que coisa maravilhosa. Eu com 54 anos, eu não quero morrer? Eu não quero morrer, não. Agora imagina um indivíduo com 960 anos, que bênção de Deus, meu. Longevidade, foi o que Deus fez. Gênesis capítulo 6, Deus através de Adão, que é o nosso pai federal, Deus presentia a raça humana. Vou começar a desacelerar a vida humana. Você vê, começou a cair, olha, 600, na outra geração 400, na outra geração, chega em Moisés, diz, olha Moisés, canta para eles, o Salmos 90, que é que diz? 70 anos eles vão viver apenas, na casa de 70, chegamos até os 120 anos. Esse será a data que eles, a permanência deles aqui na terra, por causa do pecado deles. Perdeu isso, e agora ele perde uma das maiores bênçãos, que não é essa, é a vida eterna. Vida eterna. Veja o que é que Paulo está dizendo. Vocês vão ter longevidade com Deus e vocês terão vida eterna. A pregação era essa. A pregação é Cristo crucificado, essa morte de Cristo. O que é a morte
morte de Cristo oferece? Meu irmão, a morte de Cristo não oferece aquilo que é pregado hoje, não. Que o homem vai para o céu, como é que diz mais? Preparar um... batiza e leva o homem para morar no céu. Essa não é uma pregação paulina, Santos. Paulo pregava Cristo, irmãos. Pedro pregava arrependimento em Jerusalém e Paulo pregava Cristo crucificado. Então Paulo expõe no Cristo, dizendo assim, ó gentios, vocês terão vida eterna. Você sabe o que é vida eterna? Porque Aristóteles não ensinava isso, Platão não ensinava isso, não ensinava essas coisas. Mas eu estou dizendo a vocês serão igual a Deus. Os deuses? Zeus? Hades? Não, o Deus que está acima desses. Esse é o Deus dos deuses, é aquele que eu te ensino. Aquele altar que está ali, ó, ao Deus desconhecido, é o Deus que fez todo o cosmos. Ele fez toda a terra na sua plenitude, a fauna, a flora, seres humanos. Ele saiu encadeando tudo, ordenando tudo, fazendo essa manutenção linda. Esse Deus que eu prego, ele promete dar vida eterna. O que é vida eterna? Algo que não tem fim. Aí quando João abre o seu evangelho, está lá, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É essa vida eterna. Nós somos eternos, irmãos. Nós temos um atributo de Deus que ele compartilhou com a sua igreja. E qual foi o atributo que ele compartilhou com a sua igreja? Eternidade. Nós somos eternos. Nós não vamos morrer eternamente. Jesus disse em João 10, e jamais perecerão. O que é isso? Não há fim, porque aqueles que estão ligados na videira que é Cristo, não tem como morrerem, porque eles têm vida em si próprios, porque Deus deu vida. E Paulo começa a germinar a teologia de Cristo crucificado, a cruz de Cristo. Quando chega no capítulo 15, 1 Coríntios, porque são os gregos que estão ali ainda, Paulo chega a falar sobre o corpo corruptível e o corpo incorruptível. O poder que nós vamos ter na morte. A morte não terá mais efeito sobre os nossos corpos. A morte não terá mais domínio sobre os nossos corpos. E Paulo começa a pregar o seu evangelho de Cristo crucificado, seus efeitos colaterais para os gregos. É isso que precisa, a igreja ocidental aqui precisa escutar essas coisas. Então Paulo começa a demonstrar isso. Quando chega nos versículos 3 a 5... que diz, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos infiltrados, que entraram repetidamente para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizarem, aos quais nem por uma hora cedemos com submissão, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Paulo deu a vida dele para que o Evangelho continuasse dentro da igreja, santos. Isso nos ensina o que, santos? Uma prática, nós temos que fazer o mesmo. Temos que não ceder para a infidelidade, mas temos que permanecer na verdade do Evangelho. Ele usa aqui Tito, irmãos, porque Tito estava sendo influenciado e como base para não ser chamado de cristão, porque ele não era circuncidado. Então Paulo quer dizer, incircuncisão não é nada para os cristãos, porque nós temos uma liberdade com Cristo. Eu não preciso mais passar pela circuncisão, porque quando tu entende perfeitamente a soteriologia de Deus, que é a salvação, tu vê todos os estágios que Deus fez para salvar o pecador, aí não vai ter dúvida não. Por isso que eu digo que circuncisão não faz parte da cadeia de salvação, não faz parte. Circuncisão, irmãos, é um termo de obediência que eu tenho que ter com Deus. O homem não é salvo porque é obediente, o homem não é salvo porque ele é fiel. Ele é salvo por causa da obediência, mas de quem? De Cristo, não a de si próprio. Se a igreja brasileira entender, a pessoa diz assim, eu tenho livre-arbítrio e ele vai me salvar ou não. O livre-arbítrio não salva ninguém, queridos. Nós reformados acreditamos que o homem tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é apenas a capacidade de tu escolher, não é a capacidade de tu se salvar.
É escolha que nós fazemos. Então o livre-arbítrio não salva. O livre-arbítrio é apenas uma capacidade inerente que nós temos de poder escolher. Mas quando o livre-arbítrio é posto pessoas não convertidas, não regeneradas, não nascidas santos, os seus apetites, que chamamos de as escolhas que eles fazem, os apetites são os desejos dele, quando se esbalda com a sua vontade, ele só vai escolher carne, ele não escolhe Cristo. Porque o que é a vontade, irmãos? É o ato de poder escolher. E os desejos são os apetites que nós estamos ali, nos alimentando. O apetite que o homem tem com relação a Cristo é zero. Por isso, quando pregamos para um descrente, sem ser convertido, é zero. Pode ter certeza, é zero à esquerda. Ele não vai entender o evangelho, ele não é culpado não culpe ele não. Porque ele já nasceu inclinado com a mente revertida. A mente, para se entender o evangelho, que tem que estar ajustada, que chamamos de novo nascimento, conversão. Esses dois pontos de novo nascimento e conversão é quando o teu corpo está ajustado de novo diante de Deus. É quando está ajustado, você aceita o evangelho naturalmente, você aceita. Deus não vai te forçar a isso não. Aí quando você não está dessa forma ajustado, está desajustado, os seus apetites com a sua vontade, você vai escolher sempre não querer a Cristo. Aí quando Paulo abre a pregação para os gregos, em 1 Coríntios 2 e 14, ele diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, não aceita, porque para eles é o quê? Loucura. Porque esse evangelho só consegue ser disseminado, revelado para quem nasceu de novo. Então, as bênçãos da morte de Cristo. Aí, quando eu não entendo esse processo de novo nascimento, de fé, de conversão, de santificação, de justificação, de glorificação, eu não entendo a linha do tempo que Deus fez, aí eu inverto as coisas, a mente está invertida. Eu acho que salvação é porque eu me esforço. Eu acho que salvação é quando eu saio no domingo aqui de 2 da tarde para evangelizar, para ganhar pessoas para Cristo, porque se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo. A minha salvação é quando eu coloco dinheirinho na caixinha de dízimo. A minha salvação é quando eu estou todos os dias na igreja. A minha salvação é quando me afasto do pecado. Então, quando eu estou me afastando do pecado, estou fazendo essas coisas, então eu sou um homem de Deus. Eu sou salvo, mas se eu não fizer essas coisas, eu não sou salvo. Ele não entendeu nada do que é o evangelho. Nada ele entendeu do evangelho. Paulo diz que não vem de vós, mas é um dom de Deus, irmãos. É esse evangelho da cruz que Paulo pregava aqui. E Paulo quer dizer, Tito está nessas condições, ele não precisa se circuncidar, porque a circuncisão já foi feita nele, foi aqui, no coração dele, que é o novo nascimento. Ele já foi circuncidado. Então o termo falsos irmãos, chama aqui pseudos, dolfos, que significa os irmãos que estão penetrados dentro da igreja, essas pestes que estavam difamando a igreja, eles têm que ser denunciados, irmãos. Tem que ser denunciados. Então eles estavam, de certa forma, trazendo conduta negativa para a igreja. É um dos mais carregados vocabulário paulino, quando ele usa as palavras pseudos, irmãos. François Torrentino, na sua Disputatio sobre os judaizantes, ele observa que Paulo não os chama simplesmente de adversários ou inimigos, mas de falsos irmãos. Falsos, visto que o que Torrentino disse, eles não são adversários, eles não são inimigos, eles são falsos. A palavra pseudos quer dizer falsos irmãos. Então esses que estão trazendo problema para dentro da igreja, aí Paulo disse, tem que neutralizar eles, viu? Porque ele vai inflamar a massa completa. Eles têm poderes para isso. Como é que não inflama? Quando vocês falarem da verdade. Contra a verdade, irmãos, não há argumentos. Eu posso fazer o maior debate, não há argumentação quando é a verdade. Eu não participo de debates. Eu só apenas prego o evangelho, não participo. Mas aqui Paulo vê que isto é uma verdade, santos, que essas pessoas não são cristãs. Por que não são cristãs? Porque Paulo chama ele de pseudos irmãos, falsos
irmãos. Em 1 Coríntios ele vai dizer assim, pseudos apóstolos, falsos apóstolos. É o que nós temos hoje na sociedade. Falsos pastores, falsos presbíteros, falsos diáconos, falsos apóstolos. Por que falsos? Porque todos pregam falsamente. Pregam falso evangelho. Quem prega falso evangelho é falso ministro. Não é um verdadeiro ministro. Eu posso estar dentro de um ambiente fiel, mas se eu prego inverdades, eu sou um falso ministro. Então Paulo quer dizer aqui, eles são chamados de falsos irmãos, o que revela algo mais sinistro. Eles usavam a linguagem da fraternidade cristã para subverter o conteúdo do evangelho. Se passavam por cristãos, se passavam por piedosos, caridosos, altamente piedosos. Esse daí que você pode ter medo deles, que são falsos cristãos. Então, falsos cristãos, nós temos que colocar ele no seu lugar, de falsos cristãos. Não é, irmãos? Uma vez me cruzei com um desses na rua, ele fez, olha quem vai ali. O presbítero Clécio, paz do Senhor, meu irmão. Eu disse, boa tarde. Ele olhou assim para minha cara e ficou, eu não entendi porque é boa tarde. Cristão não é boa tarde não, cristão é paz do Senhor. Eu digo, exatamente, cristão é paz do Senhor. Mas para você é boa tarde. Você não é um cristão, você não é cristão. Aí passando qualquer tipo de pessoa, tiver hoje dentro do metrô, aí bênção, ó, um ímpio daquele, aí bênção, vamos louvar aqui dentro do metrô, e está lá o chapéuzinho para pegar o dinheiro dos bestas, né? Aí começa a louvar, aí irmãos, vamos passar aqui, ó, Deus abençoe vocês, vamos ter um dia de bênção hoje. Que dia de bênção, meu irmão? Eu debaixo de heresias, eu debaixo de um falso ensino, debaixo de falsas promessas, como é que eu vou ter bênção? Moisés ensina isso categoricamente. Josué capítulo 1, versos 7 e 8, ele diz, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, e tenhas cuidado de fazer tudo quanto a lei está escrito, porque só assim prosperarás o teu caminho e serás bem sucedido. Aí os ímpios estão aí usando os cânticos, usando a Bíblia, e fica falando de coisas dentro de ambiente para enganar as pessoas. Eu não dou um centavo, meu irmão, a mendigo. Eu não dou um centavo às pessoas que usam o nome de Deus. Não dou, santos. Não dou. Conscientemente eu não dou. Então, falsos cristãos, falsos irmãos, têm que ser tratados como falsos. Eram como infiltrados, introduzidos sorrateiramente em campo inimigo, mas trajando roupas amigas, roupas cristãs. Roupas é o linguajar, querido, não é roupa não. Os linguajares que usavam estavam altamente fora do padrão que Paulo tinha estabelecido como igreja. Você vê que no capítulo 1 ele diz assim, vocês são considerados, se permanecerem dessa forma, anátema, porque vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho, partindo para outro falso evangelho. Chamamos ele de outro evangelho. Então a finalidade desses agentes era espiar a nossa liberdade. A nossa liberdade. Já vi algumas pessoas que vieram para cá para nos espiar, irmãos. Que vieram aqui analisar como é que era o nosso comportamento aqui. Nós pregamos dessa forma, vivemos dessa forma, e pessoas que chegam para somente espiar, que a gente sabe. Pessoas que chegam com essa finalidade, não para adorar a Deus, mas para ver o que é que nós estamos fazendo. A liberdade cristã em Paulo não é licença moral, é liberdade da liberdade da maldição da lei como meio de justificação. Nós não vivemos com a lei moral, santos. O decálogo é a lei moral de Deus, de fato. As pessoas confundem hoje moralidade com teologia. Moralidade não salva ninguém, santos. Roupas, vestes, tradições. Não entro em certos locais porque eu sou um homem da moral. Eu não entro no campo de futebol, eu entro no cinema, eu não entro no teatro. Eu não entro nesses locais públicos, eu sou um cristão de moral. Eu não entro lá. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso. Eu sou um homem de moral. A moral é sustentada nessas coisas. Isso é o estado moral que as pessoas têm. Que eu não vivo como os pecadores vivem. É um lado moral que as pessoas têm. Aquele jovem, quando chega diante do juiz, que tem um que é imoral e tem um que é moral. O moral disse,
eu faço isso, e ele fazia de fato. A outra diz assim, eu não tenho nem condição de olhar para cima, de tão pecador que eu sou. Vivia num estado de imoralidade. Aí Deus disse, veja o estado daquele ali. Não é moral, mas ele diz que confessa os seus pecados e ele repousa em Cristo, irmãos. Então você veja a diferença quando o indivíduo não entende, né? Que salvação é um princípio que Deus dá ao indivíduo para que a imagem de Deus seja formada nele. A imagem de Cristo está sendo formada em nós. Não é a tua moral não, santos. O diabo age na moral. Sabia disso? Ele é especialista em moral. O diabo não quer acabar com a igreja, irmãos. Dessa forma não. Ele quer desmoralizar o dono da igreja. Se ele conseguir desmoralizar Cristo, tirando Cristo da sociedade, aí sim ele acaba com a igreja. O que é tentar tirar Cristo? O que é que ele tem feito, irmãos? Ele tem tirado a Escritura da sociedade. Isso é o que ele faz de perfeito. Ele tenta tirar a Escritura de dentro da sociedade. Quando eu era criança, a Bíblia era uniforme dentro de tribunais, dentro de escolas, dentro de instituições que não eram religiosas. A Bíblia estava lá. Isso incomoda, santos. Incomoda. Dentro do tribunal, lá estava lá a cruz, estava lá uma Bíblia. O que foi que ele fez, irmão? Ele conseguiu tirar a cruz e conseguiu tirar a Bíblia de dentro dos fóruns. Ele conseguiu tirar a Bíblia de dentro das escolas. Antigamente se cantava o hino nacional quando era criança, todo de manhã cantava lá a bandeira celestiada, hino nacional e para a igreja. Essas coisas acabaram, santos. Ele conseguiu, de uma certa forma, tirar a autoridade de Cristo de dentro da sociedade. As pessoas veem hoje a Bíblia como um livro vulgar. Não vê como livro sagrado. A única instituição que vê a Bíblia como um livro sagrado é a igreja. A sociedade ela é altamente antagônica. A sociedade anticristã, altamente profana. Que a palavra grega profana significa aqueles que estão fora da igreja, fora do templo, odeiam a Bíblia, santos. Então ele consegue fazer essas coisas. Então desta perspectiva Paulo diz que essa verdade ela tem que estar dentro dessa igreja. E que esses irmãos, essas pessoas que estão dentro da igreja, tentando fazer com que essa verdade não apareça, ela tem que aparecer. E quando alguém estiver falando algo de errado, nós temos que trazer o quê? A verdade para essa pessoa. Então essas condições que o apóstolo Paulo trata aqui. Calvino comenta que este versículo escreve com vigor. Diz, aqui Paulo mostra que ceder às exigências dos falsos irmãos não seria uma concessão de caridade, mas uma traição ao Evangelho, santos. Uma traição ao Evangelho. Quando eu coloco algo na minha mente, santos, que eu vejo que é verdade, e eu vejo que a coisa não está sendo blindada como verdade, aquilo me deixa angustiado. Aí eu tenho que falar. Tem que abrir a boca e falar sobre as verdades. Então, essas verdades, elas têm que estar expostas na mente da igreja. A servidão que eles impõem não é disciplina cristã, é apostasia, santos da graça. A revolução de Paulo e de sua firmeza admirável. Nem por uma hora cedemos. Nem por uma hora. O auristo aqui indica uma decisão concluída, não uma coisa que estava irrevogável. Ele se bateu o prego e disse, é dessa forma. E se nós somos cristãos, como é que nós aceitamos o falso ensino, irmão? E ficamos calados, ouvindo heresia das pessoas? O próprio apostolado diz que nós temos que ter na ponta da língua a resposta para dar aos nossos adversários, e nós não damos, irmãos, ficamos inertes e calados ouvindo a inverdade. Então isso é o que Paulo estava fazendo com a igreja da Galácia. Quando chega dos versos 6 ao 10, a aprovação apostólica, ele diz, quando porém os que eram considerados como sendo algo, qualquer que fossem, não me importa, Deus não foi acepção de pessoas. Esses que eram tidos em maior conta, nada de novo me impuseram. Se os gentios receberam os judeus como falsos, e esses judeus estavam se mostrando que eles eram a grande coisa. Ah, não, porque eu tenho um doutorado, porque eu sou juiz, eu sou doutor, eu sou mestre. Aí Paulo disse, não me interessa o que você é, né? Não interessa não. É porque nós somos detentores da lei, não interessa.
interessa. Vocês são falsos, estão em pecados. Pecado, não interessa os teus diplomas, não interessa o teu posto que tu tem na sociedade, não interessa. Há mais de, em 2011 para 2000, estamos em 2026, 2015, 2017, um grupo de líderes, homens de alto nível acadêmico, aí me colocaram na parede e começou a dizer assim: irmãos, não ensina essas coisas para a igreja, fique para você esses ensinos, e a igreja não será bem alimentada, né, se o irmão continuar ensinando isso. Eu peço para que o irmão pare isso, presbítero, de estar ensinando essas coisas. Aí eu olhei assim e disse: meu Deus do céu, será que eu estou pregando não é a verdade? Mas você não pode me dizer na minha mente se eu estou certo ou se eu estou errado. Você tem que trazer provas cabais e me convencer de que a minha mente está enganada, porque de fato eu posso me enganar, mas eu estou tão convencido de que eu estou na verdade, que eu não estou vendo vocês como meus superiores, eu estou vendo vocês assim, ó, pequenos. Eu não disse isso a eles não, viu, irmão, isso ficou só na minha mente. Eu estava vendo eles desse tamanho, ó. Eu disse: vocês estão enganados, meus irmãos. Eu estava tratando como irmãos. Olha, meus irmãos, vocês estão enganados. O que eu prego é escritura. Eu não estou pregando catecismo de confissão de fé aqui, não. Eu amo a minha confissão de fé. Agora, quando essa confissão de fé ela não tem apoio nas escrituras, meu amado, eu não vou poder me dobrar diante dela, não. Vocês estão se dobrando diante do credo, da confissão. Eu estou olhando para a escritura. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Me diz esses termos, o que significa. Declina para mim essas declinações verbais para mim. Declinou não, Santos. Declina para mim esses artigos aqui, essa preposição, essas posições que eu estou trazendo aqui, ó. Derruba elas e mostra que se não seria dessa forma. Porque eu enxergo, eu consigo ler o grego como eu leio o português. Vocês estão me dizendo que eu não sei ler. É isso que está me dizendo. Lê aqui para mim esses artigos aqui que estão todos em gregos, que estão dizendo a mesma coisa aqui, ó. Olha o que aqui diz Santo Agostinho, olha o que diz Santo Ambrósio, olha o que diz Santo Inácio, olha o que aqui diz Crisóstomo, olha o que aqui diz os pais da igreja, olha o que aqui diz os textos gregos, olha o que aqui diz a escolástica, olha o que aqui diz a história da igreja. Diz que essas coisas estão erradas? Diz que está errada. Aí, olha, calaram-se, irmãos. Aí disseram: Clécio é o nosso inimigo. Eu digo que assim seja. Se vocês me convencerem que eu estou errado nas escrituras, eu digo, eu paro com isso. Mas o que vocês estão tentando me dizer? Estão tentando me depor do meu cargo, do meu ofício, estão me ameaçando dessa forma, estão me tentando tirar a minha autoridade que eu tenho dentro da igreja. Não pode fazer isso não, irmão. Vocês têm que me mostrar que eu estou errado. Como? Com a escritura. Aí Paulo diz aqui a mesma coisa, irmãos, que esses homens se impuseram com grande autoridade e que quiseram calar Paulo. Quando chega nos versos 9 ao 10, ele diz: e quando reconheceram a graça que me fora concedida, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas da igreja, deram-me as mãos, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão, para que fôssemos aos gentios e a eles, e aos circuncidados. Somente nos pediram que nos lembrássemos dos pobres, e o que mesmo com eles nos fortaleci. Então, veja o que Paulo estava dizendo. Queriam desmoralizar o apóstolo Paulo. Paulo disse: não, é a verdade, irmão. Quem prega a verdade não tem medo de adversários, irmãos. Tem medo não, porque ele está com a verdade. A linguagem de Paulo sobre os líderes de Jerusalém tem gerado grandes debates. Ele os chama de os que eram considerados algo. Nós não temos que ter medo de autoridades, irmãos. Eu preguei na Igreja Batista da Caponga uma vez o seguinte: a Igreja da Caponga fica ali quem está na Conda Boa Vista, não, ali é o Derby, aquela lanchonete McDonald's, na frente é o português, Clube Português, mais para cá, a igreja lotada. Eu nunca tinha entrado ali. Ali é classe média e classe alta. O pastor de lá, que era professor meu no Seminário Batista, ele fez: aí aqui tu mede as palavras, né? Porque aqui tem pessoas que, ele quer dizer assim, de alto escalão. Mas quem são as pessoas? Tem advogados, tem juízes, tem promotores, tem teólogos, tem filósofos, pessoas assim, aqui está misturado, viu, Clécio? Não é feito seminário, né? Que tu fala o que tu queres, né? Eu disse: não, eu não vou falar o que eu quero, não, eu vou falar o que a escritura diz.
Se a Escritura diz que tem que falar isso, eu vou falar. Se ela disser que o advogado está errado, então ele vai ouvir que ele está errado. É assim que funciona, pô. Não pode mudar. Aí quando eu preguei, então aí comecei a expor o texto, e a igreja ficou incomodada. E disse, mas quem estava no auditório, irmãos, eram pessoas de alto nível. Eu disse, eu não estou preocupado. Eu estou bastante grandinho, sabe por quê? O cordão umbilical, ele foi cortado. E não tenho mais ligação com meus pais, não. Ou seja, eu não estou mais dependente dos meus pais para me defender, não, viu? Então eu não tenho medo dos meus irmãos. Se eles são os meus irmãos que estão aqui na igreja, eu não tenho medo deles, não. Por que, irmãos, que nós não devemos ter medo? Porque nós somos detentores dessa verdade. E se eu domino essa verdade, não interessa o público que está aí embaixo, não. Vai ter que ouvir a verdade, independentemente de quem sejam essas pessoas. Aí Paulo chega a dizer assim, não interessa quem são eles. E quando ele reconhece essa expressão que ele usa aqui, de pessoas de alto nível, não interessa se ele vai deixar de pregar a verdade porque é pessoas de alto nível dentro da igreja, maneira nenhuma, ele vai ouvir, santos, ele vai ouvir da mesma forma. Então quando eu preguei foi 1h35 de mensagem, eu digo, 1h35 de mensagem, exegese e falando algumas coisas contra a doutrina da igreja. Aí quando acabou, o pastor chamou e fez, nós não aceitamos esse tipo de doutrina aqui. Nós não aceitamos essa teologia daqui. Eu digo, não, é simplesmente porque eu sou reformado. E se reformado é sinônimo de aproximação com a Escritura, então eu não vou parar de falar. Agora, toma aqui o texto grego, lê aqui para mim. O pastor, lê aqui para mim esse texto que está aqui em grego. O senhor consegue ler para me ajudar? Não conseguiu ler um parágrafo, ele não conseguiu ler. Eu digo, veja, o senhor não consegue ler um parágrafo de grego. Como é que o senhor quer me disciplinar, meu irmão? Professor meu de teologia. Como é possível um negócio desse? Você quer disciplinar uma pessoa que ela nem sabe aquilo que está sendo exposto. Então Paulo mostra que mesmo você sendo detentor dessa verdade, não deve ser intimidado por esse tipo de pessoas que podem estar dentro da igreja. É um exemplo. Vai haver o próximo culto do domingo. Aí eu convido um dos seminaristas, se fosse possível, para pregar, mas para dirigir aqui, ali, para pregar. Mas ele não sabe quem veio pregar. Eu digo, olha, irmãos, quando ele diz que vai pregar hoje aqui vai ser o pastor Augusto Nicodemos. Aí a pessoa, quem vai ouvir a tua pregação vai ser o pastor Augusto Nicodemos. Hernando Dias Lopes, com pessoas desse nível. Então o cara que está aqui em cima diz assim, meu Deus, o que é que eu vou falar para quem está ali embaixo? Como é que você diz assim, o que é que eu vou falar? Você vai falar da Escritura, rapaz. Aí pode estar o Papa aqui embaixo, meu irmão. Eu não recebo pressão nada externa, não. Não tem uma pressão externa que mude o meu equilíbrio, não. Nenhuma pressão externa de pessoas, autoridade, estiver embaixo, a coisa vai fluir do mesmo jeito. Não tem como dar. Então Paulo gosta de falar com essa mesma relevância e mostrando... Não interessa o que eles são, eles podem ter a alta estatura dentro da igreja, mas a verdade tem que ser falada. E quando Paulo chega aqui nesse fechamento, ele quer dizer que o juntamento do capítulo 1 com a finalização do capítulo 2 da parte A, é que essa verdade ela continua no meio da igreja, queridos. Essa verdade ela deve continuar no meio da congregação. Não pode haver negociação com a verdade, ela é imutável, não tem como mudar ela, santos. Não há como haver mutações diante da doutrina de Cristo. Então Paulo fecha aqui mostrando que essa é uma realidade, quando ele pega o capítulo 1 com o capítulo 2. Capítulo 1 ele fala que aqueles que tiverem em falsos ensinos sejam anátema, malditos. E quando chega no capítulo 2, que essa verdade do capítulo 1, ela é inegociável com a igreja. Tem que permanecer, santos. Tem que permanecer. Não adianta você estar vendo adversidades, tem que segurar ela como verdade. Porque se nós não pregarmos a verdade, Deus não está conosco, irmãos. Quem está conosco é o diabo. Porque quem fala mentiras é o diabo. E se eu prego mentiras, eu sou filho do diabo. Mas nós não somos filhos do diabo, nós somos libertos, santos. Nós somos libertos para pregar essa verdade. Nós somos libertos para levar essa mensagem da verdade.
Eu sou evangelista, meu irmão, altamente evangelista. Prego em todos os locais que tenho oportunidade para pregar. Não só aqui em cima de púlpito, eu prego aí fora. Melhor aí fora do que aqui. Para pregar estas verdades. Manter-se unido a estas verdades. Então Paulo fecha aqui uma aplicação que ele traz, irmãos. Não negocie esta verdade na vida de vocês. Se for para o lado pior de vocês, que vocês piorem a sua situação aqui na terra, mas não abandonem a verdade. Se é uma questão de vida ou morte, que vocês morram por essa verdade. Se é para me livrar de alguma adversidade, não livre-se dela, fique com ela, santos. Mas não soltem esta verdade, fiquem com elas. Nós temos uma tendência, quando o pão falta na mesa, eu abandono. Quando não tem dinheiro, eu abandono. Quando chega doenças e enfermidades sobre o homem, a tendência é se afastar da verdade. Mas não é para se afastar dela, é para ficar com ela. Não interessa se Deus está batendo em você ou se Ele está lhe alisando. Fique com ela, com essa verdade. Então Paulo fecha aqui para os Gálatas, no capítulo 2, versos 1 ao 10, que esta verdade, ela é inegociável, como disse Calvino. E como afirma Turrentini, não pode haver negociações com essa verdade. Então fiquem isso como uma aplicação pastoral para vocês. Não negociem a verdade do Evangelho com ninguém, mas fiquem com essa verdade. Estava para fechar aqui, e tinha uma pessoa que disse assim para mim: Clécio, tem uma igreja lá no Ibura, é perto da tua casa, não? Eu disse: não, meu irmão, é muito longe. Ele fez: eu sei, Clécio, que é longe. Tu quer ir lá visitar a igreja? Ele disse: vamos lá. Aí eu fui visitar, era o diácono dele. Aí eu cheguei lá, a nossa igreja é aqui, ó. Aí quando eu olhei, era menor do que esse espaço aqui. Ele disse: pequenininha, né? Tu vieste uma igreja lá grande, batista, ali é uma igreja, né? É uma igreja assim, geograficamente grande, fisicamente. Tu acha que vale a pena sair de prazer para vir aqui para o Ibura, fazer parte aqui da igreja? Mas, irmão, é uma bênção aqui, mas é muito distante. Eu comecei a botar dificuldade, é muito distante, meu irmão. Fica ruim para eu ir. Eu disse: Clécio, então tu está me dizendo que tu prefere ficar debaixo de heresias lá em Prazeres, de que vir aqui para o Ibura, para fazer parte aqui da igreja, que aqui, ó, a doutrina aqui é fiel, é assim. Eu digo: eu entendo, meu irmão, é verdade. Eu sei, você está me dando uma tapa sem mão. É isso que eu estou tentando dizer. A verdade, Clécio, ela é inegociável. Onde ela estiver, eu tenho que estar com ela. Tem pessoas que dizem assim: eu não venho para a igreja porque eu moro muito distante. Aqui, moro lá em Jaboatão, vem para cá, ó, o casal aqui. Eu acho que é um dos mais distantes que mora lá dentro de Jaboatão, e vem para cá e diz assim: eu não vou para ali porque é muito distante. Mas será que não vale a pena estar na verdade, Santo Evangelho? Eu disse: irmão, você está certo, eu estou completamente errado. Vale a pena vir para o Ibura, na época de Ibura, para visitar uma igreja fiel. Então vale a pena. Então, o que nós temos muito munidos de igrejas corrompidas do Evangelho, mas nós precisamos agarrar com a verdade do Evangelho, santos. A aplicação que eu deixo aqui para vocês: não troquem a verdade de Deus, mas agarrem-se cada vez mais com essa verdade. Agarrem-se cada vez mais com o conhecimento dessa verdade, santos. Eu estava dizendo aqui para o casal aqui quando eu cheguei, que eu tenho um propósito de cada ano, né, de ler 15 livros por ano, tá? Então, façam volumes assim, santos. Vou ler bastante, leia bastante. Ler livros, viu? Não é celular não, viu? Ler livros, 15 livros por ano. Porque ainda estou muito ocupado, depois se daria mais para ler mais livros ainda. Para que a sua mente fique carregada de informações. A sua mente tem que estar carregada do Evangelho, de conhecimento de áreas diversas. Nós temos que ter, santos. Para que nós possamos servir a Deus cada vez mais confinados nessa verdade. Então Paulo fecha dizendo que esta é a graça de Deus que repousa na Santa Igreja, que esta igreja é chamada para estar debaixo dessa graça, viver nessa graça e respirar essa graça chamada aqui de Evangelho. Esse Evangelho tem que ser amado, esse Evangelho tem que ser adorado pela sua igreja, porque quando nós fazemos isso, estamos adorando ao próprio dono do Evangelho. Justo e eterno Deus,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esta primeira parte da nossa liturgia, que vamos agora celebrar, Senhor, a Santa Ceia do Senhor, para com a comunhão dos teus santos e a alegria do teu corpo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.